Olá, vamos agora fazer um resumo da aula do capítulo sobre Noções de Direito e Legislação Básica, sintetizando alguns conceitos fundamentais para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá? Pessoa física ou natural é o ser humano nascido com vida, considerado como sujeito de direitos e obrigações. Podemos perceber que o termo pessoa é medido pela capacidade, sendo essa para a pessoa física natural, é a aptidão plena para exercer os atos da vida civil. Os artigos 3º e 4º do Código Civil determinam o estado das pessoas e demonstra que determinados atos não podem ser deixados ao arbítrio ou escolha individual e, caso assim fosse, poderia acarretar graves prejuízos à ordem social. Assim, o artigo 3º do Código Civil trata daqueles que não podem exercer os atos da vida civil, denominados absolutamente incapazes. Os menores de 16 anos de idade, que por isso devem ser representados. Já o artigo 4º trata dos relativamente incapazes, que são, por exemplo, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os embriagados e viciados em tóxico, entre outros, que por isso devem ser assistidos. Já a pessoa jurídica é a unidade combinação de pessoas naturais ou de patrimônios, reconhecido pela ordem jurídica, ou seja, todas as normas impostas pelo Estado para organizar as relações de uma sociedade, como sujeitos de direitos e obrigações. Sua capacidade decorre de que a ordem jurídica lhe reconhece a personalidade por ocasião de seu registro. Não há incapacidade relativa ou absoluta, uma vez que a pessoa jurídica existe com plena capacidade ou não existe.
O domicílio é a sede da pessoa, onde ela se presume presente para efeitos de direitos e onde exerce ou pratica habitualmente seus atos e negócios jurídicos. Na residência, a pessoa habita com a intenção de permanecer. Na habitação, a pessoa permanece acidentalmente sem o ânimo de ficar. O domicílio das pessoas jurídicas é o local de suas atividades habituais, de governo, administração ou direção, ou ainda o determinado no ato constitutivo. Posse é uma relação de fato entre o sujeito e a coisa. É o exercício de alguns poderes sobre alguma coisa móvel ou imóvel, pois na posse a pessoa detém a coisa como sua ou tem o gozo dela. A perda da posse se dá pelo abandono, pela entrega a quem se tenha negociado a coisa, pela perda da própria coisa, pela tradição, pela destruição da coisa, pelo constituto possessório, ou seja, operação jurídica que altera o titular da posse, de maneira que aquele que possuía algo em seu próprio nome passa a possuir em nome de outra pessoa. Exemplo, eu vendo a minha casa, mas continuo possuindo-a como locatário, pagando aluguel. Direito de propriedade é o direito que a pessoa física ou jurídica tem de usar, gozar e dispor da coisa. A propriedade pode ser adquirida pelo registro, por acessão, consentimento, uso capião em decorrência da utilização do bem por um determinado período de tempo. Por sua vez, pode ser perdida pela alienação, ou seja, transferência para outra pessoa, renúncia, abandono, perecimento, desapropriação e da posse e trabalho, que é a situação em que o proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Isso vem elencado no artigo 1228, parágrafo 4º do Código Civil. O direito das obrigações consiste no complexo de normas que regem relações jurídicas de ordem patrimonial, pela qual alguém se obriga a dar, a fazer ou não fazer alguma coisa em favor de outrem.
Para que seja cumprida a obrigação pelo devedor, ela deverá ser lícita, possível, física e juridicamente determinada ou determinável e patrimonial. Existem várias modalidades de obrigações, tais sejam quanto à prestação, conteúdo, quanto em relação ao seu vínculo, quanto ao modo de execução, quanto ao tempo de adimplemento, ou seja, pagamento, quanto ao resultado, quanto à pluralidade de sujeitos, quanto ao conteúdo, obrigações reciprocamente consideradas. A transmissão das obrigações pode-se dar através de cessão de crédito, cessão de débito ou assunção da dívida, transferência da dívida para um terceiro, bem como pela cessão do contrato. A obrigação se extingue pelo pagamento direto e pelas diversas modalidades de pagamento indireto, tais quais pagamento por consignação, pagamento com subrrogação, imputação do pagamento, dação em pagamento, novação, compensação, transação, compromisso e remissão das dívidas. Já o inadimplemento das obrigações ocorre quando o devedor não cumprir a prestação devida. O inadimplemento pode ser absoluto, que é o descumprimento da obrigação, e poderá ser também relativo, que é o atraso, retardamento ou imperfeita satisfação da obrigação.